A figura histórica conhecida como Thomas Cromwell emergiu das sombras do passado como um dos homens mais influentes de sua época, mas suas origens são tão enigmáticas quanto fascinantes. Tudo indica que ele veio ao mundo por volta de 1485, ou talvez um pouco antes, na pequena vila de Putney, então um modestíssimo burgo às margens do Tâmisa. Seu pai, Walter Cromwell, era um homem de ofícios variados. Além de ferreiro, já havia trabalhado como lavadeiro de tecidos e comerciante de panos, atividades que, embora humildes, lhe renderam certo prestígio local. Quanto à sua mãe, os registros são quase inexistentes. Especula-se que pudesse chamar-se Catherine Meverell, natural de Staffordshire, com possíveis laços com a família Glossop, uma linhagem de pequena nobreza rural. Mas assim como grande parte de sua infância, esses detalhes se perdem no tempo, envoltos em mistério. O que se sabe é que, apesar da ascensão econômica de Walter nos anos 1490, suficiente para arranjar casamentos vantajosos para as filhas de Cromwell com membros da gentry local e até ocupar cargos judiciais em Putney, posição que exigia certa fortuna, o lar dos Cromwell estava longe de ser um refúgio de paz. Pelo contrário, o patriarca, embora próspero, era um homem violento, dado à bebida e a conflitos com a lei, inclusive por falsificação de documentos. As tensões com o filho eram frequentes, e há indícios de que a disciplina imposta a Thomas beirava a crueldade, mesmo para os padrões de uma época em que a palmada era rotina na criação dos meninos. Não causa surpresa, portanto, que o jovem Cromwell tenha se rebelado contra aquele ambiente opressor, chegando a se autodescrever, anos depois, como um arruaceiro. Em sua juventude, chegou-se até a murmurar que em algum momento ele teria sido preso, um detalhe que, verdadeiro ou não, reforça a imagem de um rapaz inquieto, determinado a escapar de um destino que lhe parecia asfixiante. E escapar ele fez. Ainda adolescente, Cromwell abandonou Putney e partiu em uma jornada que o levaria muito além das fronteiras da Inglaterra. Os anos seguintes são tão obscuros quanto seus primeiros, mas sabe-se que no início do século XVI, ele percorreu a Europa Ocidental, vivendo entre a França e a Itália. Essa experiência o tornaria, mais tarde, um poliglota fluente, domínio que se revelaria um trunfo inestimável. Não foi apenas como viajante que ele se aventurou pelo continente. Cromwell também serviu como soldado, combatendo ao lado dos franceses na Batalha de Garigliano, um confronto sangrento travado em 28 de dezembro de 1503, no coração da Itália, onde franceses e seus aliados italianos enfrentaram as forças espanholas e seus aliados locais. Aquela era apenas mais uma batalha nas intermináveis guerras italianas, que já duravam mais de uma década e ainda se estenderiam por meio século, em uma disputa ferrenha pelo controle da península. No entanto, o campo de batalha não era o lugar onde Cromwell pretendia construir seu futuro. Perceptivo, ele logo entendeu que seu talento estava não na espada, mas nos negócios, mais precisamente no empréstimo de dinheiro. Até o final da década de 1500, já trabalhava em uma casa bancária e comercial em Florença, dirigida por Francesco Frescobaldi, em plena efervescência do Renascimento. Por uma década imergiu naquele mundo de transações, viajou pelos Países Baixos e pela França, atuando no lucrativo comércio de tecidos, e, quando retornou à Inglaterra por volta de 1515, trazia consigo algo muito mais valioso que riquezas: uma rede de contatos europeus, um profundo conhecimento da política continental e a habilidade de se comunicar em múltiplos idiomas. De volta à terra natal, Cromwell não perdeu tempo. Casou-se com Elizabeth Vickers, viúva de Thomas Vickers, um homem da guarda real e também natural de Putney. O casamento lhe rendeu 3 filhos, Gregory, Anne e Grace, e mais importante, uma conexão estratégica. O sogro de Elizabeth, Henry Vickers, havia servido como gentilhomem da Câmara do rei Henrique VIII, o que abriu portas para Cromwell no próspero comércio de tecidos inglês. Era uma época propícia para ambiciosos. Os Tudor, dinastia no poder, eram eles mesmos uma família de origem modesta, de raízes galesas, cujo direito ao trono era frágil. Henrique VII, fundador da linhagem, havia saído vitorioso das guerras civis que assolaram a Inglaterra no século XV, as famosas Guerras das Rosas, e coroado-se em 1485. Mas a legitimidade dos Tudor ainda pairava sobre um terreno instável, e seu sucessor, Henrique VIII, sabia que apenas um herdeiro masculino legítimo poderia consolidar a dinastia. Essa obsessão por um descendente varão viria a definir seu reinado, transformar o curso da história inglesa e, ironicamente, moldar o destino do próprio Cromwell. Mas isso ainda estava por vir. Nos anos finais da década de 1510 e início da seguinte, Cromwell dedicou-se a expandir seus negócios.
Seu trabalho no comércio de tecidos o levou, quase naturalmente, a atuar como solicitador, uma espécie de advogado prático, já que na época não era necessário ter formação jurídica formal para exercer a função. Versátil, ele também emprestava dinheiro, e em 1517 foi enviado como representante da cidade de Boston, em Lincolnshire, a Roma, com a missão de obter indulgências plenárias do Papa Leão X para os habitantes locais. Não apenas cumpriu a tarefa como conseguiu uma audiência privada com o pontífice, demonstrando uma habilidade diplomática que não passaria despercebida. De volta à Inglaterra, sua ascensão foi meteórica. Até 1520 já era uma figura respeitada entre os comerciantes londrinos, conhecido por sua eficiência como representante legal. Esse prestígio o aproximou de homens influentes, cujos tentáculos se estendiam além da cidade, alcançando os corredores do poder em Westminster, Whitehall e Lambeth. Foi através dessas conexões que Cromwell chamou a atenção do homem mais poderoso do reino, depois do próprio rei, Thomas Wolsey, arcebispo de York e cardeal, filho de um açougueiro de Ipswich que em poucas décadas havia se tornado a figura central do governo inglês. Wolsey era um gênio administrativo. Enquanto Henrique VIII, um monarca tradicional, sonhava com glórias militares contra a França, como seus antepassados medievais, o cardeal assumia as rédeas do reino, consolidando-se como o principal ministro do rei. Nomeado Lord Chanceler em 1515, ele acumulava poder de forma implacável, tornando-se o segundo homem mais influente da Inglaterra. Quando Cromwell cruzou seu caminho em 1521, Wolsey viu nele um aliado valioso para lidar com a poderosa comunidade mercantil londrina. A partir daí, a relação entre os dois se fortaleceu, e Cromwell, aos poucos, foi sendo introduzido nos círculos mais altos do governo. Em 1523, já aos 40 anos, ele dava um passo decisivo, era eleito pela primeira vez para o parlamento. A trajetória de um homem que nasceu nas sombras de uma forja em Putney estava apenas começando, e o palco que o aguardava era muito maior do que ele poderia imaginar. Mas a mente de Cromwell já operava em uma escala muito além das disputas pessoais ou das lealdades passageiras. Enquanto a corte se consumia em intrigas e o rei se desesperava por um herdeiro, ele analisava o tabuleiro político com a fria precisão de um estrategista. Sua visão sobre a política externa inglesa, exposta em documentos da época, revelava um pensador pragmático, disposto a desafiar séculos de tradição militar. Em um memorando ousado desmontou a obsessão de Henrique VII por reconquistar territórios na França, um sonho herdado dos reis medievais e da sangrenta Guerra dos 100 Anos. Com argumentos cortantes demonstrou o absurdo logístico e financeiro da empreitada. As possessões inglesas no continente haviam se reduzido a um punhado de terras ao redor de Calais, e cada campanha drenava os cofres da coroa sem retorno. Em vez de persistir nesse caminho, propôs algo radical: voltar as armas para o norte, submeter a Escócia e só então considerar um novo confronto com a França. Era a marca registrada de seu gênio político, priorizar o viável sobre o desejável, o sustentável sobre o grandioso. Enquanto consolidava sua reputação como um dos homens mais perspicazes de Londres, Cromwell acumulava cargos que o aproximavam ainda mais do poder. Na década de 1520, atuou como comissário de subsídios em Middlesex, avaliando propriedades e bens para a cobrança de impostos reais, um trabalho que exigia não apenas conhecimento jurídico, mas também uma rede de influências e a capacidade de navegar entre os interesses da coroa e os dos contribuintes. Sua admissão na Gray's Inn, uma das mais prestigiosas instituições legais da cidade, selou seu status entre a elite intelectual. Mas foi em outro campo que seu talento brilhou com intensidade incomum, o direito fundiário. Em uma era em que os enclosures, o cercamento das terras comunais, redefiniam a paisagem rural e criavam fortunas da noite para o dia, Cromwell tornou-se um mestre na arte de transferir propriedades. Suas habilidades não passaram despercebidas por Wolsey, que o recrutou para uma série de transações imobiliárias envolvendo seus servidores mais próximos. Os negócios foram tão vantajosos para o cardeal que em 1524, Cromwell passou a trabalhar para ele em caráter permanente, não mais como um advogado ocasional, mas como um conselheiro de confiança. Esse vínculo se aprofundou quando Wolsey o envolveu em um esquema ainda mais ambicioso, a redistribuição sistemática das terras e riquezas dos mosteiros ingleses. O plano, que antecipava em décadas a dissolução dos mosteiros, previa a transferência de propriedades monásticas para a coroa e seus aliados, enriquecendo a todos os envolvidos. Cromwell não apenas executou essas manobras com eficiência, como também vislumbrou nelas o modelo para o futuro, uma ideia que anos depois, ele próprio levaria às últimas consequências.
Sua competência o elevou ainda mais na estima do cardeal, que entre 1526 e 1527, o nomeou para seu conselho privado. Era um reconhecimento raro para alguém sem sangue nobre, mas Cromwell nunca dependeu de títulos para impor sua presença. Curiosamente, porém, seu nome não constava nos registros do governo real. Enquanto a administração de Henrique VII era dominada por uma casta de nobres, como Thomas Howard, o poderoso Duque de Norfolk, ou Charles Brandon, o favorito do rei, e por uma legião de funcionários menores, Cromwell operava nas sombras do poder, sempre ligado a Wolsey, nunca diretamente ao monarca. Essa posição ambígua, no entanto, não o impediu de se tornar uma figura indispensável nos bastidores. Sua influência crescia entre mercadores, juristas e até mesmo entre os nobres que, embora o menosprezassem por sua origem, não podiam ignorar sua inteligência afiada. Mas o destino, como sempre, reservava reveses. Enquanto sua carreira ascendia, sua vida pessoal desmoronava. Entre 1527 e 1528, a peste sudorífica, aquela doença misteriosa que ceifava vidas em questão de horas, arrebatou-lhe a esposa, Elizabeth, e as duas filhas Anne e Grace. O golpe foi devastador. Em poucos meses, Cromwell perdeu não apenas sua família, mas também a única âncora emocional que o ligava a uma vida além da ambição. Não há registros de como ele enfrentou esse luto, mas os homens de sua época não tinham o luxo da melancolia prolongada. A corte, afinal, não parava por dor alheia. E a corte, naquele momento, era um barril de pólvora. Henrique VIII, casado com Catarina de Aragão desde 1509, via seu reinado ameaçado pela falta de um herdeiro masculino. Um filho, nascido em 1511, morrera poucas semanas depois. A princesa Maria nascerá em 1516, mas bastava uma mulher para garantir a dinastia Tudor. A obsessão do rei por um filho legítimo o consumia, e até o início da década de 1520, ficou claro que Catarina não lhe daria o que desejava. Foi então que Anne Boleyn entrou em cena. Filha de um ambicioso cortês e sobrinha do Duque de Norfolk, ela cativou Henrique com uma mistura de inteligência, charme e uma determinação que beirava a audácia. Por volta de 1525, o rei já estava decidido. Queria se livrar de Catarina e casar com Anne. Mas havia um obstáculo insuperável. A Igreja Católica, que proibia o divórcio, e o Papa, sob influência do imperador Carlos V, sobrinho de Catarina, que jamais concederia a anulação. A batalha pela anulação do casamento real dominaria a política inglesa pelos anos seguintes, e Cromwell, em 1529, já estava no olho do furacão. Enquanto sua estrela brilhava no firmamento de Wolsey, o cardeal via sua própria posição ruir. Anne Boleyn e seus aliados, liderados pela família Howard, atacavam-no sem piedade, acusando-o de trair os interesses do rei. Henrique, frustrado pela incapacidade de Wolsey de garantir seu divórcio, começou a ceder às pressões. No outono de 1529, o golpe final, o cardeal foi destituído de todos os seus cargos, despojado de sua riqueza e banido da corte. Um ano depois, enquanto se dirigia a Londres para enfrentar acusações de traição, morreu no caminho, em 29 de novembro de 1530. Para Cromwell, a queda de Wolsey foi um terremoto. Ele sabia que sem a proteção do cardeal estava à mercê dos Boleyn e dos Howard, facções que não hesitariam em destruí-lo como parte da limpeza política. Pior, a lealdade que sentia por Wolsey era genuína. Por anos o cardeal havia sido seu mentor, seu protetor e, em muitos aspectos, o arquiteto de sua ascensão. Sua morte não foi apenas um golpe profissional, mas uma perda pessoal que poucos entenderiam. No entanto, Cromwell não era homem de se render ao desespero. Enquanto Wolsey ainda respirava, nos meses finais de 1529, ele agiu com uma astúcia que salvaria sua carreira. Usando as conexões que tecerá ao longo da década com parlamentares, mercadores e até mesmo com alguns nobres descontentes, garantiu sua reeleição para o parlamento em novembro daquele ano. Era um sinal de que mesmo sem Wolsey, ele ainda tinha valor. Os meses que se seguiram foram um teste de sobrevivência. Em 1530, enquanto o cardeal se refugiava em York, Cromwell permaneceu em Londres, atuando como seu representante na corte. Henrique, apesar de ter destruído Wolsey, ainda nutria um resquício de afeto pelo antigo conselheiro, e Cromwell soube explorar essa brecha. Com habilidade, manteve-se leal ao cardeal até o fim, mesmo quando os Boleyn apertavam o cerco. Mas sua verdadeira jogada mestre ainda estava por vir. Enquanto a corte se dividia e o rei se afundava em sua obsessão por Anne, Cromwell observava, calculava e esperava. Porque para um homem como ele, cada crise era uma oportunidade, e a maior delas estava prestes a se abrir.
Até novembro de 1530, Cromwell já não era mais um nome obscuro nos corredores do poder. Sua reputação como estrategista implacável e solucionador de problemas havia chegado aos ouvidos do rei, e Henry VIII, sempre ávido por mentes afiadas que pudessem desatar os nós de sua grande questão, não hesitou em recrutá-lo. Em um movimento que selaria seu destino, Cromwell foi admitido no conselho privado do monarca e nomeado recebedor-geral, um cargo de peso dentro da máquina administrativa real. Não era apenas uma promoção, era um sinal claro de que o filho do ferreiro de Putney estava ascendendo ao círculo mais íntimo do poder. A prova de sua influência crescente não demorou a aparecer. Petições de todos os cantos da Inglaterra começaram a fluir em sua direção, suplicando por sua intercessão junto ao rei. Naqueles anos turbulentos, 1530 e 1531, apenas aqueles percebidos como detentores de real poder junto à coroa recebiam tais pedidos, e Cromwell, com sua rede de informantes e sua habilidade em decifrar os caprichos de Henry, rapidamente se tornou um deles. Mas seu verdadeiro salto não viria da burocracia, e sim de uma jogada audaciosa que mudaria o curso da história. Entre 1531 e 1533, enquanto a corte se debatia em intrigas e o rei se consumia em sua obsessão por Anne Boleyn, Cromwell percebeu que a chave para seu próprio poder, e para a resolução da grande questão, não estava em Roma, mas em uma ideia revolucionária que ganhava força nos bastidores, a supremacia real. Até então, os esforços para anular o casamento de Henry com Catarina de Aragão haviam se baseado em argumentos canônicos, a alegação de que seu casamento com Arthur, irmão mais velho do rei, havia sido consumado, tornando sua união com Catarina inválida. Mas o Papa, pressionado pelo imperador Carlos V, sobrinho de Catarina, resistira a todo custo. Você falhar aonde outros não ousaram sequer tentar. Agora, porém, uma nova estratégia emergia, muito mais radical. Quebrar de vez os laços com Roma e declarar o rei como chefe supremo da Igreja na Inglaterra. Era uma ideia perigosa, quase herética, mas também brilhante em sua ousadia. Um grupo de eruditos, armados com passagens bíblicas e textos anglo-saxões duvidosamente interpretados, trabalhava para construir um argumento frágil, porém conveniente. A Igreja inglesa sempre fora independente e governada pelos reis, não pelos papas. Uma ficção histórica, é verdade, mas uma que poderia dar a Henry o que ele mais desejava, o controle absoluto sobre sua própria salvação e, mais urgente, sobre seu casamento. Cromwell, com seu faro para oportunidades, viu ali não apenas a solução para a crise do rei, mas o caminho para consolidar seu próprio domínio. Sua primeira missão crucial veio em 1531, conquistar o arcebispo de Canterbury, William Varon, um homem cauteloso, relutante em abraçar uma ruptura que poderia abalar os alicerces da cristandade. Cromwell agiu com sua habitual mistura de persuasão e pressão. Varon, incerto sobre as implicações práticas da supremacia real, acabou cedendo, não por convicção, mas porque, como muitos na corte, percebeu que resistir a Henry era um jogo perigoso. Com o arcebispo alinhado, Cromwell foi incorporado ao círculo restrito que trabalhava para tornar a teoria uma realidade. Em 1532, o plano avançou para a fase seguinte, levar o parlamento a endossar a supremacia real, um movimento calculado para isolar o clero e forçá-lo a curvar-se à vontade do rei. A manobra, no entanto, encontrou resistência. Em 14 de maio, as discussões foram suspensas, revelando as divisões profundas que a proposta gerava. 2 dias depois, um golpe simbólico abalou a corte. Sir Thomas More, Lord Chanceler e defensor intransigente da autoridade papal, renunciou ao cargo. Para More, a questão já não era apenas sobre o divórcio de Henry, era sobre a alma da Inglaterra. Ele via com clareza aterrorizante para onde aqueles ventos levavam, não apenas a ruptura com Roma, mas a um abismo de heresias e conflitos que já consumiam a Europa. E é aqui que a grande questão de Henry deixa de ser um mero drama dinástico para se tornar um ponto de ignição em um continente já em chamas. Porque se o rei buscasse seu divórcio em outra época, talvez tudo não passasse de mais um capítulo nas intrigas da corte Tudor. Mas ele o fez no pior momento possível, ou, dependendo do ponto de vista, no mais oportuno. Desde 1517, quando um monge alemão chamado Martinho Lutero pregara suas 95 teses nas portas da igreja de Wittenberg, a Europa ardia em uma revolta sem precedentes. O que começara como uma crítica aos abusos da igreja, a venda de indulgências, o nepotismo escandaloso, a opulência de um clero que pregava pobreza, transformará-se em um incêndio teológico e político.
Graças à imprensa, ideias antes confinadas a mosteiros e universidades espalharam-se como peste. A Bíblia deveria ser lida na língua do povo, não em latim. Os sacerdotes podiam e deviam casar, a riqueza das igrejas era um escândalo. A salvação não se comprava, mas vinham pela fé. Surgiram novas seitas, luteranos, calvinistas, anabatistas, cada uma mais radical que a outra, desafiando não apenas o Papa, mas os próprios reis. Henry inicialmente havia sido um inimigo ferrenho dessas ideias. Em 1521, seu tratado Defesa dos Sete Sacramentos, um ataque veemente aos reformadores, lhe valerá do Papa Leão X o título de defensor da fé. Ironias do destino. Aquele mesmo homem, uma década depois, estaria à frente de uma ruptura que faria Lutero parecer moderado. E Cromwell? Onde se posicionava o homem que mais que ninguém arquitetaria a revolução religiosa inglesa? Suas crenças pessoais são um enigma que divide historiadores até hoje. Nos anos 1520, suas cartas revelam um católico ortodoxo, sem sinais de dissidência. Mas algo mudou. Talvez tenha sido o contato com homens como Miles Coverdale, futuro tradutor da primeira Bíblia inglesa completa, com quem debatia as novas ideias que chegavam do continente. Talvez tenha sido a percepção aguçada de que em um mundo em fraturas, o futuro pertencia aos que soubessem navegar entre as rupturas. O que sabemos é que em 1530, suas críticas à corrupção do clero já eram explícitas, e que à medida que se aproximava do centro do poder, sua postura religiosa evoluiu, de um catolicismo tradicional para um protestantismo moderado, talvez até mais radical com o tempo. Não por fervor necessariamente, mas porque Cromwell entendia algo que poucos na corte compreendiam. A reforma não era apenas uma questão de fé. Era um novo tabuleiro onde o poder seria disputado. E ele estava determinado a ser o jogador mais habilidoso de todos. Mas não era apenas Cromwell quem orquestrava essa transformação silenciosa. A Inglaterra dos anos 1530 era um caldeirão de ambições e ideias, e o grande assunto do rei, sua obsessão por anular o casamento com Catarina de Aragão, havia aberto uma brecha política que reformadores há muito aguardavam explorar. Entre eles, nenhum nome brilharia com mais intensidade que o de Thomas Cranmer, o erudito de Cambridge que desde o final da década de 1520, já tecia os fios jurídicos e teológicos que sustentariam a ruptura de Henrique com Roma. Cranmer não era um mero burocrata. Enquanto outros se limitavam a servir, ele ousava pensar. Enviado em missões pela Europa entre 1529 e 1532, percorreu cidades onde a reforma já queimava como fogo em palha seca. Em Nuremberg, centro pulsante do protestantismo alemão, não apenas absorveu as ideias de Lutero, ele as viveu. Casou-se com Margaret Osiander, sobrinha de um dos líderes reformistas locais, um gesto que ia além da simbologia. Era uma declaração pública de que o celibato clerical, pilar do catolicismo romano, não passava de uma ficção ultrapassada. Quando voltou à Inglaterra, não voltou sozinho. Trouxe consigo a semente de uma igreja nacional, livre das amarras de um papa distante. Sua ascensão foi meteórica. Em 1533, Henrique VIII, agora desesperado por uma solução que legitimasse seu casamento com Ana Bolena, o coroou arcebispo de Canterbury. Não por acaso. Cranmer não era apenas um aliado. Era o arquiteto teológico da ruptura. Junto a Cromwell e a figuras como o bispo Edward Fox, ele transformaria a supremacia real de um mero expediente jurídico em um novo alicerce espiritual da nação. O plano era audacioso. Não bastava romper com Roma, era preciso reconstruir a fé inglesa sobre bases que o próprio rei pudesse controlar. E o momento era agora. Em meados de 1532, ficará claro que Henrique não recuaria. A supremacia real não era mais uma ameaça vaga, era uma realidade iminente, o machado que cortaria o último elo com o Vaticano. Mas o rei, impaciente como sempre, não esperou pela formalidade. Em 14 de novembro de 1532, enquanto a corte ainda murmurava sobre a validade de seu divórcio, Henrique e Ana se casaram em segredo. Um ato de desafio, mas também de cálculo. Se a união fosse consumada antes da anulação oficial, qualquer retrocesso se tornaria politicamente insustentável. Em janeiro de 1533, a cerimônia foi repetida com pompa, e em maio Cranmer, agora no auge de seu poder, decretou o casamento com Catarina nulo e sem efeito. Catarina, porém, não se curvou sem luta. Exilada da corte, confinada em castelos distantes como Kimbolton, manteve até o fim o título de rainha, não por teimosia, mas por dignidade. Seus servidores a tratavam como tal, e Henrique, que um dia a amara, permitiu que o fizessem. Sua morte, em janeiro de 1536,
Foi menos um alívio do que um fechamento de ciclo. A última sombra do passado católico se dissipava, abrindo caminho para o futuro que Cromwell e Cranmer vinham esculpindo. Restaurava então consagrar a ruptura. Após meses de debates acalorados no parlamento, em 3 de novembro de 1534, o ato de supremacia foi finalmente aprovado. Não como uma inovação, mas como reconhecimento oficial de um fato consumado. Henrique já era, há meses, a cabeça suprema da Igreja na Inglaterra. A partir daquele momento, jurar lealdade ao rei não era mais uma questão de protocolos, era um teste de sobrevivência. E os que falharam pagaram com a vida. Thomas More, o antigo chanceler, homem de princípios inquebrantáveis, recusou-se a curvar-se. Sua execução, em julho de 1535, não foi apenas um aviso, foi um ritual de purgação. O velho mundo morria, e quem insistisse em chorá-lo seria arrastado junto. Depois de Londres, comissários reais percorreram o reino, exigindo o juramento de cada lorde, cada clérigo, cada magistrado. A mensagem era clara: a Inglaterra não pertencia mais a Roma, pertencia a Henrique. E Henrique, por sua vez, pertencia aos homens que tornaram isso possível. Cromwell, o estrategista incansável, foi recompensado com títulos e poderes que o colocavam no centro do governo. Mestre das joias, chanceler do erário, secretário principal, cada cargo era uma peça no tabuleiro que ele mesmo ajudara a redesenhar. Em abril de 1534, quando a campanha pela supremacia atingia seu clímax, o rei o nomeou ministro-chefe, selando sua ascensão. 5 anos depois da queda de Wolsey, Cromwell não era mais um mero substituto. Era o novo poder por trás do trono. E que poder era aquele? O reino que herdou estava à beira do colapso financeiro. O que deixou para trás, uma década depois, era uma máquina administrativa reforma, eficiente e implacável. Cortou gastos supérfluos, criou novos impostos, e o que era ainda mais revolucionário, olhou para os esquecidos. Entre seus papéis, esboços revelam um homem obcecado não apenas por números, mas por justiça social. Reformar a educação, modernizar a agricultura, aliviar a pobreza, eram projetos que iam além da burocracia. Sua maior conquista, a Lei dos Pobres de 1536, foi o primeiro sistema estatal de assistência social da Inglaterra, uma rede que obrigava as localidades a cuidar de seus próprios necessitados. Pela primeira vez, o Estado assumia que a miséria não era um castigo divino, mas um problema a ser resolvido. Mas quem era, afinal, o homem por trás do administrador? Aqui, o enigma se aprofunda. Milhares de cartas passam por suas mãos, petições, ordens, relatórios, mas pouquíssimas saíram de sua própria pena para revelar seu íntimo. Cromwell escrevia para governar, não para confessar. Até seu retrato, pintado por Hans Holbein o Jovem entre 1533 e 1534, é um estudo em controle. O rosto severo, o olhar fixo, a postura rígida, nada de emoções à flor da pele, como no retrato de Thomas More, também feito por Holbein. Cromwell queria ser lembrado como um homem de ação, não de sentimentos. E talvez fosse exatamente isso, um gênio da política que entendia que em um mundo onde a fé e o poder se entrelaçavam, a sobrevivência dependia de calcular cada movimento, sem jamais deixar transparecer a dúvida. Enquanto sua estrela acendia, porém, a Diana Bolena, a rainha que ajudara a coroar, começava a pálir. Sua gravidez, anunciada com pompa em junho de 1533, era a última esperança de Henrique. A corte inteira contava os dias, respirando aliviada apenas quando o herdeiro nascesse. Mas o destino, como Cromwell bem sabia, tinha seus próprios planos. E eles raramente coincidiam com os dos reis. Mas quando Ana deu à luz uma menina em 7 de setembro de 1534, nos aposentos de Greenwich, o sorriso congelou no rosto de Henrique. Ele jurava ainda amar sua nova rainha, e talvez, em algum recanto obscuro de sua alma, até o fizesse. Mas a decepção era uma sombra que se estendia sobre cada palavra, cada olhar. A corte, sempre atenta, percebeu. E o que começou como um murmúrio logo se transformou em tempestades. Ana, que tanto lutara pela coroa, agora a usava com uma arrogância que irritava até seus aliados. Os Howard e sua família multiplicavam inimigos a cada banquete, a cada decisão real que influenciavam. O rombo entre ela e o rei se abriu de vez no Natal de 1534, quando seu corpo traiu mais uma vez as esperanças de Henrique, o primeiro de 2 ou 3 abortos espontâneos que se seguiram em rápida sucessão. Até o final de 1535, o casamento era um cadáver ambulante. O rei, em conversas sigilosas com seus ministros, já sondava caminhos para se livrar dela. E quando, em janeiro de 1536, Ana perdeu o último filho, outro menino, diziam os boatos, seu destino estava selado.
Cromwell, mestre na arte de tecer intrigas com fios de lei, seria o carrasco. As acusações que se seguiram adultério, incesto, traição, eram tão grotescas que até os cronistas mais leais ao rei hesitaram em registrá-las. Historiadores, séculos depois, concordariam. Tudo não passava de uma farsa montada com precisão cirúrgica. Desde que Ana chamara a atenção de Henrique na década de 1520, corriam rumores sobre seus amores passados. Agora, em 1536, novos testemunhos brotavam como ervas daninhas. A rainha teria se deitado com o músico Marquis Meaton, com o poeta Sir Thomas Wyatt, com o cortês Sir Henry Norris, e na jogada mais sórdida, até com o próprio irmão, George Boleyn. O incesto, uma acusação que faria até os mais cínicos estremecerem, era cereja no bolo envenenado. Cromwell agiu rápido. Em poucos dias os acusados estavam presos. Provas eram colhidas às pressas. Visitas suspeitas aos aposentos de Ana, olhares trocados, palavras mal interpretadas. A rainha foi arrastada para a torre em 2 de maio. Henrique, como sempre, desapareceu, incapaz de encarar o monstro que ajudara a criar. Os julgamentos foram uma farsa. Em questão de horas, os condenados ouviam suas sentenças de morte. Ana Bolena, a mulher por quem Henrique VIII rasgara a Inglaterra ao meio, subiu ao cadafalso em 19 de maio. Menos de 3 anos depois de ser coroada, seu pescoço foi cortado por uma espada francesa, uma mercê do rei, que lhe poupou o machado do carrasco comum. Mas o sangue mal secara quando Henrique já olhava para frente. Jane Seymour, filha de Sir John Seymour, uma figura discreta que servirá a rainha Catarina anos antes, era agora o novo objeto de seu desejo. Cromwell, sempre pragmático, aprovava a escolha. Jane era o oposto de Ana, dócil, previsível, uma peça que se encaixava perfeitamente no tabuleiro político que ele mesmo desenhara. O casamento foi celebrado em 30 de maio, 11 dias após a execução. Uma união breve, mas triunfante. Em 12 de outubro de 1537, Jane deu à luz o tão sonhado herdeiro, Eduardo, em Hampton Court. A alegria durou pouco. 10 dias depois, complicações pós-parto a levaram. Henrique, em rara demonstração de emoção, escreveu a Francisco I da França: "A providência divina misturou minha alegria com a amargura da morte daquela que me trouxe esta felicidade." Jane foi a única de suas 6 esposas a receber um enterro de rainha, em St. George's Chapel, onde, uma década depois, Henrique seria sepultado ao seu lado. Com Jane no trono, e depois em sua tumba, Cromwell ganhou um respiro. Livre das turbulentas paixões do rei, pôde finalmente voltar-se para o que sempre fizera melhor: governar. E sua maior vitória nestes anos foi conter o instinto belicoso de Henrique. O rei sonhava com glórias militares como as de Henrique V, mas Cromwell conhecia o preço da guerra. 2 campanhas contra a França em 1512, 2014 e 1522-26 haviam esvaziado os cofres sem conquistar um palmo de terra. Enquanto viveu, o conselheiro manteve a Inglaterra em paz, um milagre em meio ao caos do reinado. Não por acaso, assim que sua cabeça rolou em 1540, Henrique mergulhou em conflitos com a Escócia e a França, drenando o tesouro que seu pai, Henrique VII, tão cuidadosamente acumulara. Mas o legado de Cromwell ia além da diplomacia. Ele foi o arquiteto de uma revolução silenciosa nos bastidores do poder. Onde antes o rei governava com um punhado de nobres e clérigos, Cromwell ergueu o Privy Council, um órgão ágil, composto por administradores profissionais, não por sangue azul. Secretários de Estado, lordes dos selos, tesoureiros, eram eles, e não os barões feudais, que passariam a mover os fios do império. O modelo sobreviveria a séculos, evoluindo até se tornar o embrião do moderno gabinete ministerial. E então havia a Irlanda. Um espinho cravado no flanco inglês desde as conquistas medievais, onde o domínio da coroa se reduzia a um punhado de condados ao redor de Dublin, enquanto lordes gaélicos como os O'Neill, os O'Donnell e os O'Brien governavam o resto com mão de ferro. Os Fitzgerald de Desmond, supostos aliados, eram tão rebeldes quanto os clãs nativos. Cromwell viu ali não um problema, mas uma oportunidade. E como sempre tinha um plano. E o sul da ilha? Ali a anglicização havia fracassado de maneira espetacular. Os senhores normandos, outrora conquistadores, haviam se tornado mais irlandeses que os próprios irlandeses, adotando sua língua, seus costumes e até seu sistema político de clãs. Até mesmo Pally, aquele reduto teórico de domínio inglês em torno de Dublin, era uma ficção. A autoridade real pendia por um fio, enquanto os Fitzgerald, condes de Kildare, governavam como reis não coroados. Wolsey, em sua ambição reformista, tentará domar essa família indomável,
mas foi Cromwell quem herdou o desafio, e quem soube transformar a crise em vantagem. Quando os Fitzgerald se rebelaram contra Henrique VIII em 1534, não foi apenas uma afronta, foi um teste. E Cromwell, como sempre, viu além da ameaça imediata. Uma força inglesa modesta esmagou a revolta em meses, e até 1535 as cabeças da Casa de Kildare rolavam literalmente. A Irlanda, pela primeira vez em séculos, estava vulnerável. Os oficiais ingleses que chegaram para sufocar a rebelião não se contentaram com a vitória, eles exigiram mais. Petições inundaram Cromwell. Era hora de conquistar de vez aquelas terras rebeldes, começando pelos lordios gaélicos que cercavam Dublin como lobos à espreita. Mas Henrique VIII, sempre pragmático e sempre avaro, freou o ímpeto em 1537. Demasiado caro, decretou. Cromwell, porém, não desistiu. Se a espada não convincesse o rei, a diplomacia o faria. Por que não anglicizar os lordes irlandeses? Por que não fazê-los jurar lealdade a Henrique em troca de títulos ingleses e terras confirmadas pela coroa? A estratégia foi adotada, e por um tempo até funcionou, até que a paciência tudesca se esgotou. No final do reinado de Henrique, a Irlanda seria subjugada não com promessas, mas com fogo e aço, a colonização sistemática, a plantação de colonos ingleses, a erradicação dos clãs rebeldes. E foi Cromwell, mais uma vez, quem plantou as sementes dessa política que, décadas depois, transformaria a Irlanda em uma possessão inglesa de fato. Mas se seu legado na Irlanda e na administração do reino foi profundo, foi na reforma religiosa que Cromwell deixou sua marca mais indelével. O rompimento com Roma em 1534 havia libertado a Inglaterra da autoridade papal, mas a Igreja da Inglaterra ainda respirava o ar do catolicismo. Henrique, afinal, nunca foi um herege. Era um rei que queria um herdeiro, não um teólogo. Mas as portas, uma vez abertas para justificar seu divórcio de Catarina de Aragão, não poderiam mais ser fechadas. E no centro dessa tempestade estava Cromwell, o arquiteto silencioso de uma revolução. Ao seu lado, Thomas Cranmer, o arcebispo de Cantuária, evoluía de um clérigo útil a um radical convictus. Juntos, eles orquestraram uma série de reformas que, passo a passo, afastaram a Inglaterra do Vaticano e a empurraram para os braços do protestantismo. O primeiro golpe certeiro veio em 1535, a dissolução dos mosteiros. Os reformadores continentais já haviam condenado as ordens monásticas, ninhos de corrupção, depósitos de riqueza ociosa, símbolos de um sistema podre. Cromwell não precisou convencer Henrique com argumentos teológicos. Bastou mostrar-lhe os números, as terras, o ouro, a prata confiscados encheriam os cofres reais. Dinheiro suficiente para bancar outra guerra contra a França, sonho que o rei acalentava. E assim, até o final da década, centenas de abadias, priorados e conventos foram arrasados. Não foi apenas um golpe financeiro, foi um terremoto social. Os pobres que dependiam da caridade monástica ficaram à mercê do caos. A estrutura fundiária da Inglaterra, do país de Gales e da Irlanda foi virada do avesso. E o rei, cego pela ganância, não viu ou não se importou com as consequências. Mas Cromwell não parou por aí. Em 1536, os 10 artigos de fé foram promulgados, um manifesto teológico que, embora ainda ecoasse o catolicismo, carregava sementes de heresia. Sim, afirmavam a presença real de Cristo na Eucaristia e a necessidade da penitência, mas também questionavam o purgatório, rejeitavam as indulgências e desdenhavam a santidade excessiva das imagens. Era a linguagem de Lutero disfarçada em termos cautelosos. E Cromwell, cada vez mais audacioso, passou a caçar o que chamava de idolatria, o culto aos santos, as relíquias milagrosas, os altares repletos de ouro e pratas que ofuscavam a simplicidade da palavra divina. Em 1537 veio o Livro do Bispo, ou, como ficaria conhecido, a Instituição do Homem Cristão. Uma obra monumental, redigida por Cranmer e seus pares sob a batuta de Cromwell, que ditava não apenas como a missa deveria ser celebrada, mas que sacramentos eram válidos, apenas 3, batismo, eucaristia e penitência, e como a salvação deveria ser entendida. E aqui estava a bomba, a justificação pela fé sozinha, o cerne do protestantismo, ganhava espaço oficial. As boas obras, tão caras ao catolicismo, eram relegadas a segundo plano. A Inglaterra, sem alarde, estava se tornando protestante. E Henrique VIII, o rei que jamais quis ser herege, estava sendo conduzido, ou arrastado, para um abismo que nem ele mesmo compreendia totalmente. Mas a Inglaterra não se curvou sem resistência.
Enquanto as mudanças religiosas se espalhavam por um reino ainda majoritariamente católico, a revolta fervilhava sob a superfície, e foi no norte, terra de tradições arraigadas e descontentamento latente, que a faísca se transformou em incêndio. Em 1536, a gota d'água veio com a chegada dos comissários de Cromwell, enviados para dissolver os mosteiros que há séculos eram o coração espiritual e econômico da região. Não demorou para que a indignação explodisse. Em outubro, os oficiais do rei foram atacados, e os rebeldes tomaram Lincoln. Mas o que começou como um levante local logo se tornou uma tempestade. Em Yorkshire, um exército de 30.000 homens, liderado pelo advogado Robert Aske, marchou sobre York e em questão de semanas, o norte da Inglaterra estava em chamas. Era a peregrinação da graça, não uma simples rebelião, mas um grito de guerra contra a heresia que aos olhos dos católicos corrompia o reino. Em dezembro, os rebeldes apresentaram suas demandas em Pontefract, a restauração dos mosteiros, o fim das taxas abusivas e, acima de tudo, a cabeça de Cromwell. O rei, porém, não cedeu. Enviou o duque de Norfolk para negociar e o nobre, com a astúcia de um político experiente, prometeu concessões que nunca seriam cumpridas. Os rebeldes crédulos se dispersaram. Foi o erro fatal. Quando o inverno deu lugar à primavera de 1537, Norfolk desceu o machado, cerca de 250 líderes foram executados, e a resistência foi esmagada. Mas a queda de Cromwell não viria das revoltas regionais. Viria de onde menos se esperava, das sombras do próprio palácio, onde seus inimigos, há anos, afiavam as facas. Entre eles, o mais perigoso era Thomas Howard, duque de Norfolk, um homem que via em Cromwell não apenas um plebeu ambicioso, mas uma ameaça à ordem que ele representava. Ao seu lado, Stephen Gardiner, bispo de Winchester, liderava a facção conservadora que detestava as reformas religiosas. Juntos exploraram a crescente inquietação de Henrique VIII, um rei que, apesar de ter rompido com Roma, ainda se aferrava a dogmas católicos. E foi essa contradição entre a Inglaterra que se protestantizava e o monarca que se recusava a abandonar suas crenças que se tornaria a armadilha de Cromwell. O golpe começou em 1539, quando uma série de controvérsias abalou a já frágil posição do secretário. Primeiro veio o escândalo na Irlanda, onde pré-achês radicais, exilados por Cromwell e Cranmer, semearam o caos. Depois, a publicação da Bíblia em inglês por Miles Coverdale, uma vitória para os reformistas, mas um ultraje para Henrique, que via nas escrituras vernaculares um perigo. Aproveitando-se do desconforto do rei, Norfolk impôs os 6 artigos, um manifesto de retrocesso, celibato clerical, transubstanciação, tudo que os protestantes haviam combatido. Era um golpe direto nas reformas de Cromwell, e a inimizade entre ele e Norfolk explodiu em público. Em junho de 1539, durante um jantar na residência de Cranmer, as máscaras caíram. Norfolk acusou Cromwell de desonestidade. Cromwell revidou, chamando-o de traidor. Era uma questão de tempo até que um dos dois caísse. E então veio o desastre, o casamento com Ana de Cleves. Cromwell, desesperado por aliados para a Inglaterra protestante, negociou a união com a irmã do Duque de Cleves, selando um pacto com a Liga de Esmalcalda. Mas quando Ana chegou, Henrique a achou repugnante. O casamento durou 6 meses, 3 dias depois da cerimônia já se falava em anulação. O rei, humilhado, culpou Cromwell. Os inimigos do secretário agora tinham a faca e o queijo na mão. Em abril de 1540, o embaixador francês relatava a Paris: os dias de Cromwell estão contados. Henrique, embora não o odiasse, já não o protegia. Quando o parlamento se reuniu, os conservadores atacaram as reformas religiosas. Cromwell, em um gesto de desespero, recebeu o título de Conde de Essex, uma promoção que cheirava a armadilha. Era a calma antes da tempestade. Até que em 10 de junho de 1540, o martelo caiu. Ao chegar a uma reunião do conselho privado, Cromwell foi cercado pelos guardas do palácio. Acusado de traição e heresia, viu Norfolk arrancar de seu peito a insígnia da Ordem da Jarreteira, símbolo máximo da nobreza inglesa. Humilhado, foi arrastado rio abaixo rumo à Torre de Londres. As acusações eram absurdas. Conspirar para casar-se com a princesa Maria, planejar a morte do rei. Mas a verdade era irrelevante. Henrique agora precisava de um bode expiatório. E Cromwell, o homem que havia reescrito a história da Inglaterra, seria o sacrifício. Não bastava ter desmantelado mosteiros, reescrito leis e moldado um reino às vontades de um tirano, agora, Cromwell seria acusado do crime mais perigoso de todos: ousar existir quando já não era útil.
O homem que outrora arquitetara a queda de Ana Bolena, que orquestrara a ruptura com Roma e transformará a Inglaterra em um tabuleiro de poder, via-se reduzido a um prisioneiro na torre, onde tantos antes dele haviam encontrado o fim. Sua última carta, escrita às pressas no solstício de verão, era um apelo desesperado à misericórdia de Henrique. Mas Cromwell deveria saber melhor do que ninguém. O rei não conhecia piedade, apenas conveniência. E naquele verão de 1540, sua conveniência era um casamento fresco, uma noiva jovem e a cabeça de um conselheiro que saberá demais. No dia 28 de julho, sob um céu cinzento que parecia pressagiar o destino, Cromwell adentrou Tower Green com passos firmes, apesar das mãos trêmulas. Seu último discurso foi um ato de defesa ou de orgulho. Negou ter abrigado heréticos, jurou lealdade ao rei até o fim. Mas as palavras se perderam no vento antes mesmo que a lâmina do carrasco caísse. E caiu mal. O primeiro golpe errou, cravando-se em seu ombro. O segundo, mais profundo, ainda não bastou. Só no terceiro corte, entre gritos abafados e o cheiro metálico do sangue, sua cabeça rolou sobre a palha suja. Foi então empalada em uma lança e erguida sobre a London Bridge, onde apodreceria sob o sol e a chuva, advertência silenciosa a qualquer um que ousasse desafiar a coroa. Naquele mesmo dia, enquanto o sangue de Cromwell ainda escorria pelas pedras da torre, Henrique VIII, sem nenhuma ironia, casava-se com Catarina Howard, sobrinha do próprio Duque de Norfolk, o homem que ajudara a condenar seu antigo conselheiro. O casamento selava não apenas uma nova aliança, mas o início de uma contra-reforma conservadora, um recuo estratégico das mudanças que Cromwell tanto defenderá. A Inglaterra, mais uma vez, curvava-se aos caprichos de um rei que trocava de fé como trocava de esposas. E assim terminava a vida de Thomas Cromwell, um enigma esmagado pelo sistema que ajudara a criar. Nasceu nas sombras de Putney, filho de um ferreiro, e morreu como o segundo homem mais poderoso do reino, só para descobrir, tarde demais, que o poder é tão frágil quanto a lealdade de um monarca. Historiadores ainda se dividem sobre ele. Uns veem um maquiavélico, um gênio sem escrúpulos que rasgou o tecido social e religioso da Inglaterra em troca de favores reais. Outros, como Geoffrey Elton, enxergam o arquiteto de uma revolução administrativa, o homem que sentou as bases do governo moderno, cujas reformas ecoam até hoje nos corredores de Whitehall. Mas a verdade, como sempre, é mais complexa do que mitos. Cromwell era um homem de contradições cortantes. Chorou pela queda de Wolsey em 1529, mas não hesitou em enviar Ana Bolena e seus supostos amantes para o cadafalso quando a política assim exigiu. Cultivava a imagem de um burocrata frio, indiferente às emoções, mas era um homem da Renascimento, falava várias línguas, patrocinava artistas, viveu na Itália em sua juventude. Todos os dias em sua porta alimentava centenas de pobres, enquanto nos bastidores desmontava mosteiros e redistribuía suas riquezas. Sua fé? Moderada. Não era um puritano fanático, nem um católico obstinado. Era um pragmático que via na reforma não uma cruzada divina, mas uma ferramenta de Estado. Talvez sua maior virtude, e seu maior pecado, fosse a lealdade inquebrantável. Henrique, meses após mandá-lo executar, lamentaria que Cromwell fora o servo mais fiel que já tive. Uma confissão tardia, vinda de um homem que destruía tudo o que tocava. Cromwell subira ao poder pela mão de Wolsey e atingira o zênite habilitando os delírios de grandeza de um rei que a cada ano, confundia mais seu trono com um altar. Mas nesse mesmo jogo perigoso ganhou espaço para implementar reformas que a Inglaterra precisava, um sistema administrativo mais eficiente, uma igreja menos corrupta, tentativas, ainda que tímidas, de aliviar a pobreza. Fez o impossível, ser ao mesmo tempo o instrumento de um tirano e o agente de mudanças que transcendiam seu tempo. No fim, porém, o acordo era desigual. Henrique não governava para a história, governava para si. E quando Cromwell deixou de ser útil, tornou-se um obstáculo. Como tantos antes e depois dele, descobriu que servir a um monarca é como dançar com um urso. Por mais hábil que se seja, o animal sempre acaba te devorando. Então, quem foi Thomas Cromwell? O vilão que mergulhou a Inglaterra no caos em troca de poder? Ou o servo que, mesmo com as mãos sujas de sangue, tentou conter os piores excessos de um rei louco? A resposta, talvez, esteja no fato de que a história raramente se escreve com heróis puros ou vilões absolutos. Cromwell foi os dois. E nenhum. Foi um homem que, contra todas as probabilidades, escalou do lodo até o topo, só para descobrir que no topo, o ar é rarefeito e o chão, feito de areia movediça. E você? O que acha? Um gênio impiedoso ou um reformador traído pelo sistema que serviu? A discussão, como sempre, fica aberta.